Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Pedro, sou graduando de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente a aspectos teóricos e grandezas características da infiltração da água no solo. Começando com os aspectos teóricos sobre a infiltração da água no solo, temos que a infiltração da água no solo segue os mesmos princípios do movimento da água no solo, sendo ele saturado ou não. Para solos saturados, temos a primeira equação, sendo que Q é a densidade de fluxo da água, K é a condutividade hidráulica do solo saturado, H, potencial total da água no solo, e Z, distância entre pontos considerados. Para que a equação de Darcy possa ser aplicada, devem ser satisfeitas algumas condições, sendo elas a existência de diferença de potencial entre os pontos considerados e o meio poroso é condutivo, sendo a condutividade hidráulica do solo K não nula. Para solos não saturados, temos a segunda equação, sendo que K é a condutividade hidráulica do solo não saturado para o teor de umidade θ, potencial matricial da água no solo, e Z, ou potencial gravitacional da água no solo. Agora, com relação às grandezas características da infiltração, a primeira se refere à lâmina de água infiltrada, que diz que a lâmina de água infiltrada, ou infiltração de água acumulada, é o volume de água por unidade de área em determinado período de tempo, sendo normalmente expressa em milímetros ou centímetros. Na imagem, vemos que no início a curva ela é mais inclinada. Com o passar do tempo, ela tende a estabilizar, mas ela nunca vai ficar constante. A segunda grandeza é a capacidade de infiltração, que diz que a quantidade máxima de água que pode infiltrar no solo por unidade de tempo, ou seja, é a capacidade do solo em absorver água. E essa capacidade de infiltração, ela pode ser alterada dependendo de alguns fatores. Esses podem ser estrutura ou condição das partículas, compactação daquele solo, se existem canais formados por organismos vivos, entre outros fatores. O terceiro é a taxa ou velocidade de infiltração, que diz que a taxa de infiltração consiste na lâmina de água, volume de água por unidade de área, que atravessa a superfície do solo por um determinado período de tempo, sendo ela expressa em milímetros por minuto, milímetros por hora, centímetros por minuto ou centímetros por hora. No exemplo ao lado, nós vemos que um solo inicialmente seco, ele possui infiltração acumulada maior que um solo que ele estava inicialmente úmido. E também, quando comparamos o seu gradiente, é muito diferente. O do solo seco é muito maior do que o do solo úmido. Não devemos confundir a taxa de infiltração com a capacidade de infiltração, pois esta corresponde à quantidade máxima de água que um determinado solo pode absorver, enquanto a taxa de infiltração corresponde à água que o solo absorve no instante realizado da medida, podendo ser igual ou inferior à capacidade de infiltração. Nesse exemplo, vemos que a linha pontilhada se refere à taxa e capacidade de infiltração. Ou seja, no início, o solo ele foi perdendo umidade, ou seja, ele foi secando. Consequentemente, a capacidade de infiltração ela foi aumentando. No ponto A, iniciou-se uma precipitação ou irrigação. No exemplo, vamos tomar como se fosse uma irrigação. A partir do momento que essa irrigação ela começou naquele solo, a capacidade de infiltração ela começou a diminuir, pois o solo foi ficando úmido. E a partir do ponto B, vemos que a intensidade de precipitação ultrapassou a capacidade de infiltração. Consequentemente, aconteceu o escoamento superficial, que é toda essa área do gráfico que vemos acima da linha. No ponto C, a irrigação foi desligada. Consequentemente, o solo foi perdendo umidade, mais uma vez ele foi secando e a capacidade de infiltração foi aumentando. No terceiro momento, vemos que iniciou-se uma nova irrigação. Então, mais uma vez, aquela capacidade de infiltração ela começou a diminuir e a gente vê, mais uma vez, o escoamento superficial acontecendo aqui no final. Por último, temos a grandeza da velocidade básica de infiltração, a VIB. Ela se refere ao valor de infiltração aproximado constante que cada tipo de solo apresentará. Esses solos, estamos nos tratando sobre solos que podem ser arenosos, argilosos ou siltosos. Temos que solo de VIB baixa
apresenta VIB menor que ou igual a 5 milímetros por hora. Solos de VIB média, maior que 5 e menor que ou igual a 15 milímetros por hora. Solos de VIB alta, maior que 15 e menor que ou igual a 30 milímetros por hora. E solos de VIB muito alta, maior que 30 milímetros por hora. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção.